Sejam muito bem-vindas! Nossa, hoje, gente, sextou! Sexta-feira, a última live dessa sequência incrível de lives que nós fizemos. Foram 10 lives da semana passada até aqui, cada uma delas virando uma grande chave na nossa mentalidade e, mais importante, no nosso coração. Sejam bem-vindas, Pati, Rafa, Mila, tô vendo você aí, a Sara, a Marta, sejam muito bem-vindas. Que prazer ter vocês aqui. Hoje, eu confesso que hoje a live vai pegar, minhas amigas. Hoje não vai ser fácil. Fabi, tá preparada? Hoje nós vamos falar sobre o maior sabotador do emagrecimento, eu acho que de 99% das mulheres. 99%. Vocês sabem que, ao todo, eu não sei se vocês têm esse dado, tá? Eu não sei se vocês têm esse dado. Tem um dado que diz que existem 25 sabotadores emocionais. Vocês sabiam disso? Que são 25? Pois bem, são 25. A primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na mentoria na Emocionalmente Magra é um teste para saber quais deles você tem, né? Porque são muitos sabotadores. Todo mundo tem uma combinação deles. A gente nunca tem um. A gente também nunca tem todos, né? A gente também não tem os 25. Oi, Maria, bom dia. Mas a gente tem geralmente 10 ou 12 sabotadores internos. Mas hoje eu resolvi trazer esse assunto para a live, justo porque só isso. Será que tem mais? Meu Deus! Não, são 25 sabotadores e a gente tem alguns deles. Algumas mais, algumas menos, não é? É legal depois fazer o teste. Olha só, hoje eu vou trazer um que ele se repete em todo mundo. Então, todas as mulheres, é o que eu falei, né? 99%, não vamos falar todas, não vamos falar todas, né? Mas grande parte das mulheres, a maior parte das minhas clientes, tem esse sabotador. E ontem, quando eu fui olhar o assunto da live, que eu ia falar um pouco de cada um, eu falei, não, vamos falar de um que vai bater forte em todas elas, em todas as mulheres que estarão assistindo a live. Porque aí a gente vira uma chave geral aqui, né? Coletiva. Todo mundo sai do lugar. Certo? Então, para quem está chegando agora, deixa só eu repetir, essa é uma de uma sequência, é uma das lives, é a última live, de uma sequência de 10 lives que eu fiz. Essas lives são lives de preparação, é um esquenta para a aula que eu vou dar no dia 1º de fevereiro. Na aula do dia 1º de fevereiro é uma masterclass, é uma imersão. O que é uma imersão? É uma aula grande aonde eu vou aprofundar essas questões emocionais sobre o emagrecimento, certo? Todo começo de ano eu gosto de dar um aulão. Esse aulão, ele foi planejado inicialmente para as minhas alunas. Oi, Sérgio, Andréia. Esse aulão, ele é planejado para as minhas mentoradas, mas uma vez por ano eu abro ele na internet, mas não é assim, abro para 500 milhões de mulheres, né? Eu abro para um número limitado de mulheres. E a inscrição para participar dessa aula está no link da minha bio. Então, se você quiser participar, eu vou dar um presente, né? Eu não vou dar só a Masterclass, mas eu vou dar acesso a todas as lives que eu fiz esses dias e que eu deixei gravada, porque só essas lives, eu estava falando ontem aqui para o meu marido, eu falei, olha, ainda bem que eu salvei essas lives, porque ficaram muito boas. Até eu quero assistir essas lives de novo. Então, a gente fez isso dessa vez, né? Eu nunca faço, eu nunca deixo as lives salvas aqui. Não deixei, né? Elas não estão salvas aqui no Instagram, mas a gente salvou elas numa plataforma. E aí a gente vai dar essas aulas de presente para quem estiver inscrita na aula do dia 1º de fevereiro. Todo mundo que estiver inscrito vai ter acesso a todas as lives. Então, a gente falou sobre a megera, que é o maior vilão do emagrecimento. A gente falou sobre crenças ontem, que foi incrível, não é? A gente falou sobre emoções, a gente falou sobre força de vontade. Eu expliquei hormonalmente por que a gente não consegue dizer não
para algumas comidas. Então, a gente veio construindo todo um conhecimento até aqui. E hoje a gente vai falar de sabotador, de autossabotagem. A gente vai falar sobre o pior deles, gente. E sabe por que ele é o pior deles? Porque além dele ser presente na grande maioria das mulheres, a gente cresceu aprendendo que ele é bom. Lembra que ontem eu falei que crença é uma verdade absoluta, uma verdade que você não consegue lutar contra ela. E esse sabotador, ele é tão forte, ele é tão intenso, ele é uma crença. Então, eu vou começar a live contando, né? Há alguns anos atrás, eu tenho esse estudo gravado, depois eu vou colocar ele lá no Stories para você. Há algum tempo atrás, a Folha de São Paulo, o jornal, a Folha de São Paulo, saiu nas ruas e começou a perguntar para as mulheres. Vocês sabem que a gente tem formato de corpo, né? Sabe, a gente tem formato de corpo redondinho, aquele corpinho maçã, que engorda bem na barriga. A gente tem um corpo que é mais quadradinho. A gente tem mulheres mais longilíneas. A gente tem mulheres que têm o corpo violão. E o maior objetivo da Folha de São Paulo era saber, medir se era realidade que a brasileira tem o corpo violão. Não é? Porque não é normal, a gente vai aí para o exterior, a gente vê reportagem, a gente vê, sei lá, a gente vê aí o povo falando e fala qual é o corpo da mulher brasileira? O corpo da mulher brasileira é o corpo violão, cheio de curvas. Quem já ouviu isso? Fala para mim aqui no chat, só para eu saber se vocês estão junto comigo nessa história. Pois bem, aí, os jornalistas da Folha de São Paulo saíram aí pelas ruas, em todo o Brasil, não foi só em São Paulo, e começaram a perguntar para as mulheres qual era o corpo que elas achavam que elas tinham, como é que elas se viam, né? Em que corpo essas mulheres se viam. E eles começaram a colher, então eles tinham foto, né, do corpo retângulo, do corpo redondo, enfim. E aí eles começaram a mostrar para essas mulheres. E eu acredito, gente, isso não está escrito na reportagem, mas eu acredito que eles queriam consolidar essa coisa da mulher violão. E começaram a sair, e eles tiveram uma grande surpresa. Porque dentre essas reportagens, eles começaram a medir e foram milhares de mulheres que responderam essa pesquisa. Oi, Debs, beijinho para você. Foram milhares de mulheres que responderam essa pesquisa. Então, conforme eles iam mostrando, ó, isso aqui é um corpo redondo, isso aqui é um corpo retangular, isso aqui é um corpo no formato triângulo, isso aqui é um corpo ampulheta. E eles crentes que a mulherada ia lá na ampulheta, né? Violão. O que é que eles repararam? Qual foi o resultado da pesquisa, que foi uma grande surpresa para todo mundo? Que as mulheres não se colocavam no formato violão. Quando elas iam se identificar, elas se identificavam como mulheres com um corpo mais parrudo, mais quadrado, sem cintura, um corpo mais forte, um corpo mais largo. Quem se sente assim? Conta aqui para mim só para eu me situar se eu estou falando com as mulheres certas. Então, eles conseguiram verificar nessa pesquisa que mais de 70% das mulheres não se viam como mulheres com um corpo violão, mas como mulheres fortes. Olha que coisa forte. Como mulheres fortes. Corta para 2024, nessa live de hoje, e vamos entender a relação da mulher boazinha com a mulher forte, porque elas estão totalmente conectadas. É claro que a Folha de São Paulo divulgou o resultado da pesquisa em relação ao corpo das mulheres, porque era aquilo que eles queriam saber. Mas, né, que a mentora aqui de vocês, né, já ligadinha com a antena do comportamental, já pescou, e eu lembro que na época eu até escrevi um pouco sobre isso. Eu tenho essa reportagem, viu, gente? Eu vou colocar lá nos stories. As mulheres, não apenas quando a gente olha para o corpo, quando a gente olha para o espelho, a gente não vê só a forma do corpo, mas a gente vê
que a gente sente? A emoção que aquele corpo que a gente tem nos passa. Mulheres fortes. E aí vamos começar a construir. 2024, estamos aqui nós, entrando numa live escrita: meninas boazinhas não emagrecem. E quem são as meninas boazinhas? Essas meninas boazinhas, elas têm um perfil de comportamento específico. Quer ver? São aquelas que sempre ajudam todo mundo. Quem é essa pessoa? Sabe aquela amiga pau para toda a obra, aquela amiga que você pode ligar para ela 2 horas da manhã, que você sabe que ela vai te escutar, que ela vai te atender. Aquela amiga que às vezes você nem pergunta para ela como é que ela está se sentindo, se ela está bem. Você só liga para ela para pedir socorro. As meninas boazinhas têm essa característica. Elas são aquelas que todo mundo pode contar. Sabe aquela mulher que todo mundo fala assim: ah, mas ela dá um jeito. Olha, fala com a Paulinha, que a Paulinha dá um jeito disso aí. As boazinhas dão um jeito. Sempre dão um jeito. E é exatamente por isso que as pessoas procuram as mulheres boazinhas. Porque elas sempre dão um jeito. Elas sempre estão disponíveis. Elas sempre ajudam todo mundo. E tem uma coisa sobre as meninas boazinhas que elas repetem para elas. Meninas boazinhas repetem para si mesma: se eu não fizer, ninguém faz. Então, a gente cresce desse jeitinho aí. Então, chega naquele final do dia que a casa tá o caos, e aí você cansada vai dar conta de tudo. Por quê? Porque se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não lavar a louça, morre. Gente, quantas vezes? Ai, meu Deus do céu. Por isso que a gente tem que evoluir na vida para puxar o outro, né? Quantas vezes eu mesma não repeti? Porque se eu não lavar a louça, ninguém lava um copo nessa casa. Porque se eu não cato as coisas do chão, parece que só eu me incomodo, só eu parece que eu vivo nessa casa aqui. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não arrumar a cama, ninguém arruma. Tem alguém assim, aqui, tem alguém aqui assim nessa live? Só para saber, né? Se eu tô falando com as meninas certas. Porque eu sou uma menina boazinha em recuperação. Eu não sei vocês, mas eu sou uma menina boazinha em reabilitação. E às vezes eu entro de novo nesse lugar e eu preciso me policiar para sair dele. A menina boazinha, ela vive por aqueles que ama. Ai, eu dou a vida pelos meus filhos. Ai, eu dou a vida pelos meus pais. Eu dou a vida pela família. Não parece que é bonito falar desse jeito? Ai, mas eu dou a vida pelas pessoas que eu gosto. Nossa, eu sou tão amiga que eu dou a vida pela minha amiga. E é assim que tudo se torna mais importante do que ela mesma. Porque quem está disposta a dar tudo pelos outros, fica sem nada, né? Não sobra nada para ela mesma. Então, a menina boazinha, olha lá, boazinha em recuperação, tô gostando. Estamos todas conectadas, gente, cada uma tem a mentora que merece, vocês sabiam? Porque eu sou essa aí mesmo, a boazinha em recuperação. Então, é aquela que ela se sente responsável pelos encontros da família. Se ela não bolar alguma coisa, ninguém faz. É ela que geralmente lembra do aniversário de todo mundo, porque se ela não lembrar, não é mesmo? Vocês já sabem a história. Ninguém faz. Só que a Fabi falou tudo. Chega uma hora que a gente não dá mais conta. Porque fica tudo muito pesado. E é por isso, a gente vai chegar nessa parte aí. Quem carrega tudo, quem faz tudo por todo mundo, o tempo todo, mais cedo ou mais tarde, isso vai pesar literalmente sobre o seu corpo. Existe um momento que a vida fica tão pesada, a gente fala que isso é peso emocional. Que aí a gente precisa, para sustentar este peso emocional, a gente precisa ficar grande,
ficar forte, ficar maior. Então, lembra que eu falei que na pesquisa da Folha de São Paulo, as mulheres se viam como fortes. E aí, vamos falar um pouco da cultura, porque Instagram, pelo menos o meu aqui, também é cultura. Culturalmente, nós, mulheres brasileiras, nós fomos criadas como crianças boazinhas. A gente não pode dar trabalho para os outros. A gente tem que dar conta. A gente precisa ajudar a mãe em casa. A gente precisa ajudar todo mundo que precisa, mesmo que isso custe a nossa saúde emocional. A gente precisa ajudar todo mundo, cuidar dos irmãos, arrumar a casa para a mãe. E eu não estou falando que isso é errado, mas eu estou querendo trazer a reflexão para você de qual é a medida. Meninas boazinhas não sabem dizer não, porque elas são boazinhas. Oi, que linda! Não tem boca para nada essa menina, faz tudo que a gente pede. E olha como as pessoas dentro da nossa sociedade, elas olham para isso como bom. Olha que tristeza! A gente reconhece a boazinha como alguém gentil, querida. Mas o que ninguém vê é que lá dentro ela tá vazia, não tem nada, porque ela dá tudo para os outros o tempo inteiro e não sobra nada para ela. E esse peso emocional de fazer tudo pelos outros, ele tem um custo, que quem sustenta esse custo é o nosso corpo. Qual é o custo para o corpo? Dores articulares, dores nas costas, cansaço. Oi, Val! Prisão de ventre, uma TPM horrorosa, tensão. Alguém aqui, tô falando alguma mentira? O corpo sente o peso emocional e ele sente esse peso emocional de várias formas. Dores, e aí quando eu falo de dores de cabeça, dores articulares, desânimo, falta de energia, porque se eu dou a minha energia de vida para o outro, não sobra prisão de ventre, porque eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu não tenho tempo nem de fazer cocô, nem sei se eu posso falar isso ao vivo. Nem todos estão preparados para essa conversa, Leila. Eu falei que nessas lives de esquenta o negócio ia pegar e que não ia ser muito confortável. Imagina lá no dia 1º de fevereiro, então, que eu vou falar sem filtros, porque não é no Instagram, né? E sabe o que é pior? É que a menina boazinha, aquela que deixa de fazer por si e faz tudo pelo outro, lá no final, quando ela esperar que alguém reconheça isso que ela faz e quando ela precisar olhar para alguém para que esse alguém faça algo por ela, sabe o que ela vai ouvir? Ué, mas ninguém te pediu, você fez porque você quis. Socorro! E isso dói. Mas você fez porque você quis. Ninguém te pediu, o que de fato é verdade. Na maioria das vezes, a gente se antecipa para dar conta de tudo, para salvar os outros. E às vezes, agora eu vou falar até para quem é mãe, tá bom? Quem é mãe aqui na live vai entender o que eu tô falando. Que a gente quer salvar os filhos da dor, das próprias experiências. A gente quer ensinar para eles através da nossa experiência e a gente quer sentir a dor por eles. A gente quer poupar as pessoas de viverem os problemas delas, porque a gente se acha capaz de salvar as pessoas dos próprios problemas. E aí a gente quer salvar os pais da velhice, a gente quer salvar os filhos das responsabilidades, a gente quer salvar o marido do estresse do trabalho. E nessa da gente ir salvando todo mundo, não dá tempo da gente olhar para a gente. E aí a gente começa a normalizar. A gente começa a achar que é normal não ter tempo.
a gente começa a achar que é normal não dormir bem, que é normal acordar cheio de dor, que é normal ter uma TPM que não te deixa nem viver. A gente começa a normalizar. Ai, é normal mulher ter prisão de ventre, não é? Porque aí é só tomar o Danone lá do comercial. É normal. Não, gente, não é normal. A gente é que normaliza, porque vive tanto isso, que foi isso que a gente aprendeu. E isso é o pior. Lembra que eu falei que as crenças, elas são muito enraizadas. E aí, o que foi que você aprendeu quando criança? A não reclamar, a não dar trabalho, que a gente tem que fazer tudo pelos outros, que isso faz parte de ser gentil, generosa, que parar para falar, para fazer alguma coisa por você é egoísta. E pior, a gente aprendeu que é feio ser egoísta. Aí sabe o que acontece? Você deixa seu filho na escola e vai na manicure fazer a unha e alguma coisa acontece, você se culpa de ter tirado o tempo para você. A gente começa a sentir culpa por não conseguir fazer ainda mais pelos outros. E a gente não faz nada pela gente. Porque a bozinha tem que estar sempre disponível, sempre sorrindo, não pode reclamar, não é? Afinal de contas, faça tudo pelos outros e faça com um sorriso no rosto. Porque afinal de contas, né? A bozinha não pode desagradar ninguém. Essa menina bozinha, ela tem alguns medos, né? Ela tem medo daquilo que as pessoas vão falar, ou medo daquilo que as pessoas vão sentir, se por acaso ela não der conta. Se por acaso um dia ela precisa falar não. Exato. Sabe por quê, Mila, que a gente não consegue falar? Que, assim, a Mila escreveu, né? Mas às vezes essa pessoa não faz por ela, ela faz para os outros, mas ela tá fazendo para ela. Por que que a gente pensa isso? Porque no fundo, toda menina boazinha espera o que dos outros? Ser amada e ser reconhecida. Só que essa menina aprendeu a ser amada fazendo as coisas e não sendo quem ela é. Olha que forte isso, gente. É muito forte isso. A minha mãe só gostava de mim quando eu varria a casa para ela. Logo, as pessoas só gostam de mim quando eu faço alguma coisa para elas. Elas não gostam de mim porque eu sou porque eu sou carinhosa. Não, as pessoas gostam de mim porque eu faço as coisas. E aí as pessoas começam a se acostumar a só ter a gente para perto. Aí, por que que a gente faz isso pensando na gente? Porque a gente se sente útil. Então, eu só tenho valor quando eu tenho utilidade para alguém. Mas quando eu preciso da ajuda de alguém, quando eu quero cuidar de mim, eu não tenho valor nenhum. Então, a menina boazinha não sabe se dar valor. Ela vai criando em cima dela uma crosta, uma armadura para se sustentar em pé e para continuar servindo o tempo todo. Só que aí eu quero dar um exemplo para vocês. Ó, vamos aproveitar para beber água, né? Tchim, vamos tomar água, porque afinal de contas a gente está aqui falando de saúde. Olha só, eu tenho um copinho de água. E aí, essa água mata a sede. E aí eu pego a minha água e dou para Dani. Eu dou a minha água para Carla, eu dou a minha água para Vanessa, eu dou a água para os meus filhos, eu dou a água para o meu marido, eu dou a água para os meus pais, eu dou água para todo mundo. E eu continuo com muita sede. Muita sede. Só que além de eu estar com sede, o que que acontece com essa água quando eu dou para todo mundo um pouquinho? Ela acaba. Logo, as pessoas para quem eu dou a água começam a receber menos, começam a receber pouco, porque a água secou, acabou, não tem mais. E aí, quando seca a nossa água do copinho, o que que começa a acontecer? A gente começa a ficar
irritada, a gente começa a ficar reclamona, a gente começa a descontar nas pessoas o estresse do nosso dia a dia. Quem se sente assim? Que passa o dia inteiro trabalhando tanto, fazendo tanta coisa, aí chega à noite com os filhos, quando a gente devia curtir aquele momento, a gente está extremamente cansada, irritada, e a gente acaba gritando com eles, não porque você quer, porque a sua água acabou. Só que as pessoas, elas não sabem pegar água por elas mesmas, porque você que dá o tempo todo. Então, elas esperam de você. Nossa, aí que ficou mais pesada a vida ainda. Porque aí as pessoas te colocam expectativa. Tá todo mundo esperando que você traga mais água. Só que você tá cansada. Você tá exausta. Você tá irritada. Você tá fraca. E daí vem o que a Leila falou. Se eu tô fraca, o que é que vai me ajudar? Pasmem. A comida. Então, quando chega lá no final do dia, que a minha água acabou, que eu não tenho forças, eu não tenho energia, eu não tenho nada para mim. Nada, eu não tenho nada para mim. Eu não tenho carinho, eu não tenho atenção das pessoas, eu não tenho gentileza, ninguém faz nada para mim. A única coisa que eu tenho para mim é a comida. Ai, que tristeza. Gente, eu sei que é muito triste falar isso. Eu sei que é muito triste e que pode ser que tenha doído muito aí agora. Porque doeu para mim quando eu entendi isso. Que toda comida que eu tinha no final da noite eu falava para mim, mas sentar no sofá com um baldinho de pipoca, com uma barra de chocolate, é a minha. Olha que forte essa frase. É o meu único momento. É a única coisa que eu tenho, é o único momento que eu tenho para mim. A comida é tudo que resta para mim. Porque eu não tenho cuidado, porque eu não tenho mais amor próprio, porque eu mal e mal sei quem eu sou, porque eu vivo tanto para os outros que eu não tenho nada para mim. E essa também é uma característica da menina boazinha. Ela sabe tudo de todo mundo. Ela sabe qual é a comida preferida dos filhos, ela sabe o que, que o marido gosta, ela sabe o que a sogra gosta de fazer, ela sabe tudo de todo mundo. Mas se você perguntar para ela, se você chegar para uma menina boazinha e falar assim, ó, o que que você quer jantar hoje à noite? Ah, não sei, escolhe você. Todas as meninas boazinhas falam isso. Onde você quer ir? Ah, tanto faz. Aonde você quiser ir, eu vou. Ah, mas que tipo de música você quer ouvir? Ah, qualquer uma. Pode escolher. Caramba, é assim. A gente não sabe dizer o que a gente realmente gosta. A gente tem medo de desagradar e de dizer: eu não gosto de sertanejo, eu gosto de um sambinha. Vai que a pessoa não gosta, né? O que que ela vai achar de mim? Nunca é o filme que você quer assistir. Nunca é a música que você gosta de ouvir. E com o tempo, como tudo que você tem é a comida, nunca é a roupa que você quer vestir. É a roupa que lhe cabe. Porque até agora você fez tudo para todos. Mais ou menos, mais ou menos. A criança mimada, Mila, é aquela que faz birra, sabe? Ela tá bem diferente da boazinha. A criança mimada, ela faz chantagem emocional. Ela quer ganhar o amor das pessoas pela vitimização. A criança mimada é a coitadinha de mim. A boazinha não se põe no lugar de coitadinha, muito pelo contrário. A boazinha, ela assume todas as responsabilidades de todo mundo. Então, a boazinha, ela é muito responsável. Geralmente, a menina boazinha foi aquela menina muito exigida pelos pais. Ela tinha que ajudar a mãe, ela tinha que ser responsável pelos irmãos, ela tinha que cozinhar para os irmãos, ela tinha que cuidar da casa. A menina boazinha
foi uma criança que virou adulta antes do tempo. Ela precisou virar adulta antes do tempo. Entende? Diferente da menina mimada que ainda se comporta como criança. A boazinha não, a boazinha ela deixou de ser criança. Ela precisou ser responsável cedo demais. Não podia dar trabalho. Exato, muito pelo contrário, ela tinha que ajudar. Essa é a menina boazinha. E o que que acontece? Isso custa muito caro, gente. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Como é que a gente vai dar água se não tem água no nosso copo? E sabe o que é pior? Quando você está fazendo tudo pelos outros e nada por você, você não está ajudando. Como assim, Paulinha? Você não está ajudando. Porque se você está fazendo tudo pelos outros e menos por você, você está irritada, você está cansada, você está dando menos, você está dando pouco. Você está dando para os outros falando não para você, com um sentimento de falta, com extremo cansaço. E aí você não ensina as pessoas a buscarem a sua própria água, a também tentarem lutar as suas próprias batalhas e aprenderem a resolver os seus problemas. Gente, uma mãe que arruma a cama para o filho todo dia não ensina o filho a arrumar a própria cama. E aí, se por acaso essa mãe falta, esse filho não aprendeu. Então, eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal? Pois é. Isso, pegar a responsabilidade do outro fica muito pesado para a gente e transforma a outra pessoa numa dependente. E às vezes a gente gosta de se sentir importante. Por isso a gente faz do outro dependente da gente, porque aí esse outro ele sempre vai me amar, ele sempre vai precisar de mim. Agora, olha esse exemplo que acontece em muitas famílias. Se eu digo que eu não posso cuidar dos meus pais hoje, que eu preciso de alguém para me ajudar com isso, as pessoas vão me julgar, falar que eu não gosto dos meus pais. As pessoas vão me criticar, dizendo que eu sou uma filha má. Ou então, vai que eles dão um jeito sem mim. E aí eles nunca mais vão me chamar para nada. Eles não vão precisar mais de mim. Como se as pessoas só se aproximassem da gente porque elas precisam e não porque elas gostam da gente. É muito diferente. Porque lembra, a bozinha só tinha o amor dos pais quando ela fazia as coisas e não reclamava. E não dava trabalho. Crença, não é? A gente cria essa crença muito enraizada. E aí, quando você decide fazer alguma coisa para você, o que que as pessoas fazem? Ai, que egoísta, só pensa em você. Sem extremos. Eu gosto muito dessa metáfora. Ai, é clichê. Mas são as coisas clichês que funcionam, sabe? É a tal da máscara do avião, não é? Se faltar ar no avião, o que que você faz? Primeiro em você e depois você ajuda o outro. Porque se você tentar ajudar o outro, você vai morrer. E aí o outro vai ficar sem você. E aí você não vai conseguir ajudar nem ele nem você. Primeiro eu, depois o outro. Não quer dizer que eu vou ser egoísta, não quer dizer que eu não vou ajudar o outro, não quer dizer que eu vou virar uma pessoa má. Não. Quer dizer que primeiro eu vou encher o meu copinho de água. E porque eu tô com o copo transbordando de cheio, eu dou para o outro. E sabe o que é legal? Que a gente só dá para o outro. Quando a gente transborda, a gente dá para o outro e a gente nem quer de volta, porque a gente tem tanto. Porque tá tão bom, porque tem tanto sobrando, que eu dou e dou com alegria. Eu começo a fazer pelos outros com alegria. Eu vou cuidar da minha casa feliz. Eu vou lavar louça sorrindo, cantando, com música tocando, porque eu tô cheia, porque eu fiz por mim, porque eu tenho o tempo que é meu, porque eu me cuido. Então eu faço o que eu tenho que fazer para o outro com muita felicidade.
cheia de mim. Agora, quando que eu faço as coisas reclamando? Quando eu tô vazia, quando eu não tenho nada. Então, tem duas frases, né, que são frases que dão uma viradinha assim, ó, na chave mental, que é: eu só cuido dos outros quando eu cuido de mim. Eu só penso nos outros quando primeiro eu penso em mim. Isso é amor. Eu tenho tanto que eu transbordo e aí eu posso dar sem limites. Aí eu não dou para os outros, sabe o quê? Migalhas. Porque se você não tem nem para você, o que que você está dando para o outro? Você está dando muito pouco. E você está dando com raiva, porque você nem tem para você. Você está dando com dor, mas você está dando, porque no final das contas você é uma menina boazinha, né? As pessoas esperam que você faça tudo. Então é errado a gente fazer pelo outro de forma alguma. Não é isso que eu estou fazendo aqui. Errado é a gente não colocar a máscara em si primeiro. Errado é a gente só dar e não fazer nada por nós. E sabe o que acontece? Sabe qual é a maior lição de vida? Que quando a nossa água acaba, ninguém vai pegar água para você, minha filha. Ninguém vai pegar. É você mesma que tem que buscar a sua água. A responsabilidade de encher o seu copinho é só sua, assim como das pessoas também. Só que quando você está dando água para os outros, você está pegando a responsabilidade dos outros para você. E aí a gente chega no ponto do emagrecimento. Se eu tenho a responsabilidade de duas pessoas, que tamanho que eu tenho que ter? Vê se cai essa ficha. A de duas pessoas. E aí o meu peso começa a aumentar e eu não tô entendendo, porque eu nem como. Eu conheço gente, eu tenho amigas e eu tenho clientes que comem assim, ó, um tantinho. E aí elas ficam falando: ai, eu não posso nem com o cheiro da comida que eu já engordo. Eu não como nada. E realmente elas não comem nada. Mas não é sobre a comida, é sobre o peso emocional. Aí aquele pouquinho de coisa que elas comem, o corpo precisa agarrar naquilo e falar: não vai perder peso, não. Porque se você perder peso, você vai ficar fraca. E se você ficar fraca, você não dá conta de fazer por você e pelo outro. Então, se eu só dou, o meu corpo fala. Gente, o corpo é uma bênção. O corpo é a coisa mais inteligente que existe. Se ele sabe que você está fraca, sobrecarregada, ele vai arranjar uma forma de te ajudar. É por isso que eu falo que a gordura, ela nunca é o inimigo. A gordura, ela é uma aliada para você não ficar doente, para você continuar fazendo as suas coisas. O teu corpo vai engordar para te proteger de fraquejar, de não dar conta ou de enlouquecer. E aí você vai começar a engordar para ficar mais forte e dar conta de cada vez mais coisas do outro, que não são nem suas. Agora, quando a gente começa a trabalhar o autocuidado, quando a gente começa a falar assim para o outro: ah, você faz não sei o quê? Eu faço, mas não agora. Eu vou primeiro fazer isso aqui para mim e assim que eu puder, eu faço isso aqui para você, tudo bem? E gente, posso falar uma coisa para vocês? E as pessoas nem morrem quando a gente pede para elas esperarem 5 minutinhos. Elas nem morrem quando você não responde o WhatsApp na hora. As pessoas nem morrem quando você não consegue fazer algo por elas e você fala assim: ah, hoje eu não posso. E a pessoa dá conta até de ir lá fazer sozinha. E ela nem deixa de te amar por isso, porque ela vai entender. As pessoas elas têm que gostar da gente pelo que a gente é. E quando a gente se cuida, a gente se torna uma mulher admirável. Quando eu tenho tempo para cuidar de mim,
da minha pele, das minhas emoções, quando eu tenho tempo para me alimentar melhor, quando eu tenho tempo para ler alguma coisa e me tornar uma mulher mais inteligente, mais interessante, as pessoas começam a gostar de mim por aquilo que eu sou. Eu sou uma mulher gostosa, mas gostosa de viver, porque eu sou uma mulher naturalmente leve, naturalmente cheia, naturalmente bem cuidada, naturalmente feliz. Por quê? Porque eu cuido de mim. E porque eu sou assim, as pessoas começam a me amar pelo que eu sou e não por aquilo que eu faço para elas. Porque esse amor do interesse, ele é um amor tóxico. Tô falando, eu sei que é forte, gente. Por isso, eu acho que por isso que eu deixei essa live para o final. O amor daquela pessoa que só exige é um amor tóxico, é um amor dependente. É um amor que suga a sua alma e engorda o teu corpo. E cabe ao outro exigir menos da gente? Cabe a nós pegar a nossa menina boazinha, aquela que precisava agradar os pais a qualquer custo e fazer as coisas para ser notada, e dizer para ela que a gente não é mais criança. Que agora a gente pode falar não. Ai, Paulinha, mas e se eu falar não? E a pessoa fica chateada comigo? Deixa a pessoa lidar com isso. Porque foi ela que ficou chateada. Então, ela que tem que lidar com a chateação. Você não pode sentir a chateação dela, sabe? Você tem que deixar ela lidar com aquele fato de que não, você não está disponível o tempo todo. E que se ela puder te esperar, quando for possível, você vai ajudá-la. Mas não é tudo a hora que ela quer, do jeito que ela quer. E primeiro, eu preciso colocar a máscara em mim. Faz sentido para vocês? Suga nossa alma e engorda o nosso corpo. É exatamente isso. Porque você vai precisar dessa estrutura para se manter em pé e continuar dando conta de tudo. Então, o que a gente precisa fazer de vez em quando, uma vez por dia, vamos colocar assim, uma vez por dia, é ser um pouquinho egoísta, só um pouquinho. Sabe, só um pouquinho egoísta? É só dizer, segura um pouquinho, que eu vou ali fazer minha unha e a hora que eu voltar a gente resolve esse problema. Não respondi sua mensagem na hora porque eu estava ocupada, mas agora que eu te respondi, eu posso te ajudar? Olha, eu preciso dormir, eu estou bem cansada. Amanhã eu te ajudo nisso. Ou então, arrume você a sua cama, pegue você o seu copo d'água. Aí eu tenho certeza que você consegue. Aí a gente pega toda essa força e devolve para o outro. Você dá conta. Quantas vezes eu não aprendi a falar isso para o meu filho? Ai, mãe, mas eu não sei arrumar a cama igual você, mas você sabe arrumar do seu jeito. Vai lá, faz. Não tem problema que é do seu jeito. Você dá conta, você consegue. E a gente começa a devolver a força do outro. Olha que coisa maravilhosa! Então é como se você pegasse esse peso daqui e devolvesse para o outro. E aí, magicamente, você começa a emagrecer. Porque é isso que as minhas alunas falam. Do nada, essa semana comecei a falar não, comecei a me priorizar, perdi 2 quilos. Nem sei da onde que saiu esses 2 quilos, porque nem dieta eu tô fazendo. Peso emocional. Peso emocional. Desbloqueia o emagrecimento. Então, quando a gente entende que a gente tem esse sabotador da menina boazinha, e eu sei que todas nós temos. E quando a gente consegue lutar contra esse sabotador, ele desbloqueia o nosso emagrecimento. Então, você que treina, que come pouco e que mesmo assim não conseguia emagrecer, que o seu resultado não vinha, do nada ele começa a acontecer. Do nada, aquele resultado que, nossa, não ia, começa a aparecer. E vocês lembram que eu falei para vocês que eu sou uma boazinha em reabilitação, né? Porque eu era essa, gente. Eu me orgulhava, mas eu batia no peito para dizer assim, ó,
Nossa, bateu mensagem no WhatsApp, eu não deixo ninguém esperando. Eu respondo na hora. Nossa, salvo, faço tudo pelos outros. E até um dia que eu fiquei doente. E aí eu comecei a falar: não, olha, manda mensagem para mim no WhatsApp e quando eu puder eu vou responder. Ó, eu não falei que eu não vou, mas eu falei que é quando eu puder. Eu comecei a comer pão, comecei a ser mais flexível comigo mesma na dieta. E mesmo assim eu emagreci, mas sabe aqueles momentos à noite? Lembra que eu falei que a comida era tudo que eu tinha? Eles perderam total sentido, porque agora eu tinha tempo para mim. Eu tinha tempo para ir ali tomar um banho de banheira, para ir ali receber uma massagem nos pés. E a vida ficou cada vez mais leve. E eu trouxe essa última live para que você olhe para o seu sabotador da menina boazinha e se pergunte: desde quando você é assim? Desde quando você precisa da aprovação do amor dos seus pais pelo excesso de fazer? E pergunta para você se não faz sentido que as pessoas só se aproximem de você porque você faz tudo por elas. Não aceita mais isso. Mesmo que você, em alguns momentos, pareça um pouco mais egoísta. E ser egoísta, nesse caso, não é ser ruim. O egoísmo, ele é muito misturado com aquela pessoa que só olha para o próprio umbigo, sabe? Com o egocêntrico. Que ela é a melhor, que tudo depende dela, que tudo não sei o que lá dela, que ela isso, que ela aquilo, aquela pessoa que fica contando em vantagem. Que hoje, na linha terapêutica, a gente chama do narcisista, né? Todo mundo precisa dele porque ele é maravilhoso, porque sem ele nada funciona. Narcisismo. Egocêntrico. Agora, de vez em quando, ser um pouquinho egoísta, que é olhar para si, não é uma coisa tão ruim assim. Muito pelo contrário, pode ser muito bom. Porque quando você começar a pensar mais em você, a fazer mais por você, o seu copo vai começar a transbordar. E aí você vai fazer cada vez mais, você vai acordar com vontade de fazer as coisas pelas pessoas. Pessoas que transbordam são naturalmente generosas. Não é lindo? Então, hoje a gente pode dizer que a gente riscou da nossa lista talvez o maior sabotador. Dos 25 sabotadores que a gente tem do emagrecimento, o maior deles, a gente olhou para ele hoje. Legal, né? Cabeça fervilhando. Então, lembra, gente, semana que vem, é semana que vem já, dia 1º de fevereiro? Acho que é, né? Semana que vem, 1º de fevereiro, eu vou pegar todos os assuntos que eu vim trazendo durante essas 10 lives e a gente vai mergulhar de cabeça nele, tá bom? A aula é dia 1º de fevereiro, é uma masterclass, é uma aula mais profunda. E ela acontece às 8 horas da noite, se eu não me engano, é quinta-feira. E a gente começa no horário, porque eu durmo cedo, então não atrasem. É verdade, porque eu não consigo dormir tarde. Essas 10 lives que eu fiz antes da aula do dia 1º de fevereiro, elas ficarão salvas. E a gente vai dar de presente as 10 lives numa plataforma linda para quem tiver inscrita lá na aula do dia 1º. Tá bom? Ó, sextou, gente. Exercitem o autocuidado hoje. E tira um momentinho do dia para fazer algo por você. Guarda sua bozinha no bolso. Seja um pouquinho egoísta e hoje tenha um momento só seu. E se você puder, claro, compartilha comigo que momento foi esse. Tira uma foto, coloca nos seus stories, fala: Paulinha, deixando a bozinha de lado e cuidando de mim. Pode ser? A gente coloca esse mantra: agora eu cuido de mim. Combinado? Então, ó, uma excelente sexta-feira para vocês. Vamos almoçar agora que eu tô com fome, não é?
e tirem esse tempinho para vocês. A gente se vê ao vivo na aula do dia 1º. Eu espero a sua inscrição. O link está na minha bio. E até lá, eu tô aqui, ó, preparando todo o material que a gente vai usar, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.